Hoje você vai aprender. Hoje você vai compreender a decadência do ser humano e principalmente do brasileiro. Eu nunca vou esquecer, há mais ou menos 10 anos atrás, quando nos Estados Unidos, eu acho que foi o furacão Katrina, ele devastou uma região inteira. E aí os americanos foram solidários, pegaram a motosserra, começaram a cortar as árvores que estavam derrubadas para o trânsito poder circular. As pessoas estavam compartilhando seus bens, a água, os recursos. E aí de repente me toca na rádio a prisão decretada de 10 brasileiros mediante o furacão Katrina. E eu fiquei sem entender. Fiquei sem entender. Aí depois eu fui ver a história. O que os brasileiros fizeram? Eles estavam pegando emprestado os geradores de energia, estavam pegando recursos, alimentos, água, né, pegando de doação e emprestado para alugar para as pessoas que tinham passado tragédia. Ou seja, o brasileiro ia lá, pegava as doações de comida que eram para a região do furacão Katrina e vendia caro para as pessoas que estavam precisando, estavam passando por necessidades. E os geradores que gerou até a prisão preventiva, os geradores que eram utilizados para fazer com que aquelas famílias tivessem energia elétrica durante tantos dias porque ficou sem nada, eram cedidos emprestados. Os brasileiros pegavam emprestado e alugavam para as pessoas necessitadas. Aí, evidentemente, né, uma hora ou outra o sistema descobriu essa façanha e teve os brasileiros lá nos Estados Unidos, na região, eu não sei se foi na região da Flórida, teve a prisão de 10 brasileiros, principalmente em meio à destruição e o caos. O brasileiro estava alugando o gerador para o americano. O próprio gerador do americano ele estava pegando de solidariedade e alugando. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu posso estar com 90 anos que eu nunca vou esquecer isso na minha vida. E aí, nós chegamos no cumbre que aconteceu exatamente a mesma coisa. E não venha me dizer que isso aqui é lei de oferta e procura, porque a lei de oferta e procura, ela existe, ela é real. Só que, mediante uma grande catástrofe, mediante ao amparo de sobrevivência da humanidade, você deve levar em consideração as crianças, os bebês, a família. Você deve levar em consideração a solidariedade. Por exemplo, a pessoa ela acabou de perder a casa dela por causa de um furacão. Nada mais justo do que você sediar para essa pessoa durante 20, 30, 40 dias um cômodo da sua casa para que a pessoa possa se reajustar, sabe? Não ficar debaixo da ponte por causa de uma situação como essa. E muitas vezes a pessoa não vai ter recurso, ela vai ter que correr atrás. Então, existe uma coisa que você precisa fazer, e isso está imputado na lei de Cristo, que é você tem que ajudar os seus irmãos. Aí, meu irmão, olha o que aconteceu, olha, inacreditável. Eu sei que o ator, porque na verdade repórter da Globo não presta, são todos asquerosos e lixo humano, raça de vagabundos, ainda assim, não invalida a notícia, não invalida a notícia. E que notícia que é essa? Os caras estão cobrando R$ 93 em 1 litro de água. Aconteceu uma chuva, eu vou só atualizar isso aqui, que eu não vou pagar a Folha de São Paulo nem a pau, tá? Mas assim, ó, aconteceu uma chuva, né, deixou uma galera basicamente aqui, ó, deixou uma galera isolada. Quando acontece esse tipo de chuva, eu vou até abrir a imagem aqui para vocês poderem entender. Quando acontece esse tipo de chuva, olha só, o poste de energia ele tombou. O que você acha que acontece com o encanamento de esgoto? O que você acha que acontece com o encanamento de água? As pessoas não vão conseguir usar a privada, porque o encanamento rompeu, então não tem como. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então simplesmente as pessoas vão ficar sem esgoto e sem água. Sem água para beber e sem água para tomar banho. Quando acontece um deslizamento de terra, quando acontece uma catástrofe como essa que você está vendo, as pessoas ficam sem recursos básicos. E como que a pessoa vai comprar comida numa situação como essa? Então, a pessoa ela precisa de uma solidariedade. Aí me vem um brasileiro, voltando aqui, me vem um brasileiro e me cobra R$ 93 em 1 litro de água. Eu tenho água aqui em casa, quer comprar? R$ 93 para você poder beber 1 litro de água. Quando eu falo para as pessoas
para você morar no campo, é porque no campo, se você tiver uma nascente, você tem água infinita, meu irmão. Se você tem uma boa nascente com uma boa vazão de água, você tem água infinita. Você pode abastecer a sua fazenda inteira. E o governo não vai ficar te cobrando por isso, a não ser que você seja trouxa e bota um hidrômetro ali. Mas então assim, você tem água em abundância. E outra coisa, você não tem essa cambada, meu irmão. Um cara que chega a cobrar R$ 93 um litro de água, se passar fome, é capaz de comer os próprios filhos. Se passar fome, é capaz de comer os próprios filhos. Você consegue entender isso? Cobrando R$ 93 o litro d'água? Poderia sim cobrar, né, um valor simbólico para que a pessoa possa correr atrás da água, pegar o carro, fazer algum corre para fazer ajudar. Mas o cara cobrando 90, as pessoas, meu, é inacreditável. O repórter da Globo, né, ele chorou ao vivo, se dane esse cara é um ator, chorar ao vivo, um monte de gente chora, isso aí já não é de hoje, tá? Mas o que ele tá relatando aqui é o seguinte, que os comerciantes estão vendendo 1 litro de água por R$ 93 na região de São Sebastião, né, onde já foi contabilizado 40 pessoas mortas pelos alagamentos e deslizamento de terra, que é isso aqui, ó. Então os comerciantes locais estão cobrando R$ 93 no litro de água. Meu irmão, se fosse a lei da sobrevivência, o cara me cobrasse R$ 93 e eu tivesse filho para poder dar água, eu não vou falar o que eu faria aqui não, meu irmão. Mas eu acho que se você consegue imaginar muito bem o que acontece em The Walking Dead. Mas muito bem. É muito simples, meu irmão. Se o sistema colapsar, a primeira coisa que você faz é neutralizar uns vagabundos desse. A primeira coisa. Agora, eu digo pra vocês o seguinte. Olha que situação triste. Triste, cara. Aí você imagina, uma senhora de 70 anos que recebe auxílio emergencial, infelizmente, né? Vai ter que pagar R$ 93 para beber 1 litro d'água. O ser humano, ele precisa de 3 litros de água por dia para se manter hidratado, para que não se gere problemas no futuro. 3 litros de água por dia. Ou seja, 270, R$ 280 praticamente por dia que a pessoa iria gastar só para ela se manter. E as pessoas que têm filhos? E as pessoas que têm 3, 4 filhos? Como é que elas vão beber água? Meu irmão, então esse aqui é o brasileiro. Os comerciantes cobrando R$ 93 em 1 litro de água. Por isso que eu falo, nunca vou esquecer, nos Estados Unidos do furacão Katrina, os brasileiros, eles pegando os geradores de energia que estavam sendo sediados pela população, pegando de graça e alugando para as pessoas necessitadas. O brasileiro, ele é um câncer, ele é um grande parasita nesse planeta. Ah, mas você não pode falar mal do brasileiro. Posso sim, é uma raça desgraçada, assim como eu sou brasileiro. Eu sei muito bem que é isso. Eu sei muito bem. Tu vai pra Europa, meu irmão, os brasileiros é tratado como lixo. O brasileiro é tratado como lixo. Né? A única coisa que eles lembram do brasileiro é de Neymar, de Ronaldinho Gaúcho, é só isso que eles lembram. E dependendo da região que você vai, nem isso. O problema do brasileiro é esse, é o individualismo, é o oportunismo, é o famoso Zeca Urubu, é querer tirar vantagem em tudo. É o famoso malandrinho, né? É a cultura da malandragem, de tirar vantagem. Ou seja, deu merda, as pessoas estão passando necessidade, dificuldade. Ah, vamos cobrar caro aqui. Ó. Se quer água? Olha só. Então é nisso que eu falo. Eu vou te falar, se fosse no Rio de Janeiro, na boca da favela, eu acho que nem os traficantes iriam permitir uma coisa como essa. Eu acredito que se fosse na Rocinha e tivesse acontecido um deslizamento de terra, eu acredito que se um comerciante cobrasse R$ 93 em 1 litro de água, eu acredito que os caras na Rocinha pegariam um comerciante, colocariam ele em 4 pneus e tacariam fogo, sem brincadeira. Eu acho que as pessoas, os caras não iriam nunca arriscar fazer uma coisa como essa. Agora isso aqui acontece numa região onde simplesmente não tem culhão de verdade. É inacreditável. Sério, tem coisas que eu não sei nem como que eu vou noticiar. Às vezes eu fico pensando como que eu vou dar uma notícia pra vocês, como que eu vou falar de um assunto que sabe, às vezes eu tenho que beber uns 10 calmantes, cara, pra poder gravar um vídeo pra vocês. A minha vontade era pistolar todo mundo.
pegar esse comerciante aí, uma bigorna, sabe aqueles marteletes de industrial, pá, 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 botar o cara com o rabo pra cima e maçarocando o cara, e todos os comerciantes amarrados vendo em volta, e fazendo o cara de purê, e começando pelo rabo. Aí eu falo, tá vendo? Quem que é o próximo que vai cobrar R$ 93 aqui no litro d'água? Quem que é o próximo? Ah, não vai ter mais ninguém não, né? Meu irmão, a humanidade é fraca. A humanidade é um bando de frouxo com um pirulizinho desse tamanhozinho. É um bando de frouxo. Esse flúor na água ferra com todo mundo. Torna um bando de bosta. Se uma sociedade de verdade, os caras já teriam descido, pelo menos, descido couro nesses comerciantes. Descido couro, meu irmão. E sem dó nem piedade. Mandado todo mundo para o hospital. Isso se fosse uma sociedade de verdade. Não uma de mentira que nós vivemos hoje aqui. Não uma de mentira. Como que pode alguém cobrar R$ 93 em um litro de água em meio a uma situação de necessidade, velho? É inacreditável. Existe uma frase antiga que era dito pelos antepassados, é o seguinte: nunca negue água para as pessoas. Nunca negue água. Você jamais, na sua vida, você negue água para as pessoas. Porque se você negar a água, você também não vai ter água da vida. Nunca negue água. E aí tu pode reparar que a Bíblia ela tem um valor muito simbólico à água. Quando o Messias chega, por exemplo, eu acho que foi no tanque de... não foi Siloé, não. Eu acho que foi numa represa que... Acho que... Eu não sei se foi Jacó, quem que foi Abraão. Eu sei que basicamente Jesus Cristo ele chegou numa samaritana e falou assim: dai-me de beber. E você vê que nem a samaritana, ainda que com rixa dos judeus, ainda assim falou: tu, pois sendo judeus, pede a mim de beber. Mas ela ainda falou, ela pegou a água e entregou para Jesus. Mesmo os samaritanos tendo uma enorme rixa com a questão dos judeus. Então você vê o seguinte: os caras não negam a água. Né? Negaram a água para Jesus no dia do julgamento, no dia da crucificação. O soldado deu vinagre para Jesus, né? Mas aí também é a escória da humanidade. Agora, tu pega qualquer contexto, e inclusive existe um vocabulário brasileiro: você nunca nega água para ninguém, senão você vai morrer de sede. E os caras cobrando R$ 93 no litro de água, tá? É inacreditável, é algo assim, chega a ser bizarro, cara. Chega a ser bizarro. A coisa... Olha como é que ficou a situação. Vou tirar o som aqui. Olha como é que ficou a situação. Olha a situação de como as pessoas estão, tá? Não tem esgoto, cara. Não tem como ter esgoto. Repara bem isso aqui, ó. Como é que você vai ter esgoto nisso aqui? Não tem. Como é que você vai ter água nisso aqui? Não tem. É uma situação de necessidade, ó. Olha só. É uma situação de necessidade. Entrou barro na casa da pessoa toda. A energia foi cortada. A pessoa tá sem energia. A pessoa, ela tá sem alimento. Provavelmente a geladeira perdeu os alimentos tudo. O cara tá sem privada. O cara não consegue fazer cocô na privada, meu irmão. Porque a privada não funciona. Ela tá inutilizável graças a esse desabamento aí. O cara não consegue beber água. E aí? E aí, meu irmão? Aí vem os caras e cobram R$ 93 no litro de água. O Peter, do Ancapso, ele fez um vídeo falando que não, os comerciantes estão certos de cobrar R$ 93, né? E que isso é lei da oferta e procura, livre mercado. Beleza, cara, concordo, livre mercado. Agora, se chegar pra mim e falar assim... vamos botar o gordinho aqui na palhoça, aqui, vamos botar o gordinho pra assar aqui a pururuca, né? E eu falar assim: não, tô aqui R$ 10, tô pagando pelo gordito. Pô, e aí? Existe um limite. O Anés Carneiro, ele é uma excelente pessoa, e ele falava o seguinte: o anarcocapitalismo ele é necessário, mas ele é uma utopia. Não funciona. Você tirar todo o governo não funciona. Você precisa de um meio regulatório. Por exemplo, Deus funciona como um governo, um meio regulatório. Só que tem que ser o mínimo. Tem que ser o mínimo.
Então, assim, a liberdade de expressão do anarcapitalismo ela é muito boa, mas a completa ausência do governo e a regulamentação do mercado através da necessidade das pessoas é uma péssima escolha. Por quê? Porque se você precisar de água, os caras vão te cobrar R$ 93 do mesmo jeito. Por isso que você precisa de um meio regulatório. Agora, você não pode ter um governo imenso, porque fica essa lambança aí. Mas se você tiver um governo pequeno, tipo um governo que entregue um mínimo, né, que seja um meio regulatório, o que aconteceria numa situação como essa? O governo iria proibir os comerciantes de vender por R$ 93, iria colocar um fiscal para impossibilitar essa venda cara e, mais do que correto, né, trazer mantimentos para as pessoas, oferecer abrigo, pegar um ginásio esportivo, alguma coisa, oferecer abrigo momentâneo para as pessoas, banho, água, comida. É o mínimo que se espera do governo. Mas não, mas tava lá a primeira-dama rebolando lá o cabresto lá na folia do Carnaval de Salvador, né? Ou seja, meu irmão, é um governo... Nós vivemos tempos sombrios, essa é a pura e singela verdade. E não me peça para ser político não, que eu detestaria. Olha lá, a situação, ó. A situação, pegando um bebê recém-nascido e segurando ele, ó, tá vendo? Tirando os bebês, as crianças da lama, do barro, da escória. E aí você vai lá e pega um comerciante cobrando R$ 93 no litro d'água. Sério, meu irmão, eu digo pra vocês, tem momento na minha vida que eu falo, cara, eu nasci na época errada. Eu nasci na época errada. Porque a vontade que eu tenho de pegar uns caras desse que faz uma situação, sabe? É bizarro. É bizarro. Eu não vou nem falar. Eu prefiro nem falar. Certos assuntos é melhor a gente ficar calado. Tá lá a questão, ó. Tá vendo? O nível de deslizamento que teve. A coisa foi bizarra. Foi bizarra. Inutilizou as estradas. Isso aqui foi parte de uma escola, olha lá. Ó, tudo destruído. Agora, eu avisei sobre o campo magnético. A gente avisa, a gente fala. O povo não quer acreditar. Não quer acreditar. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês, meu irmão. Sem brincadeira. Vocês tiveram uma prova. Vocês tiveram uma prova da maldade humana. Os caras cobrando R$ 93 num litro de água. Quando o sistema colapsar, escuta bem o que eu tô te falando. Quando o sistema colapsar, uma batata vai custar R$ 1.000. 1 litro de água vai custar R$ 1.000. Quando o sistema colapsar, quem tiver esses recursos vai vender um preço absurdo. E aí, rapidamente, a bandidagem vai tomar esses recursos, porque é a bandidagem que está armada, é os noia QI negativo. E aí, meu irmão, as pessoas vão passar necessidade e vai virar um grande Mad Max misturado com o The Walking Dead. Agora, quando você está no meio do mato e o sistema colapsa, você continua com recurso de água, com recurso de plantação. Pode ser que talvez os animais sejam mais difíceis de você lidar se você não souber gerenciar a coisa, né? Porque vai ter que alimentar os animais. Mas pelo menos recurso você vai ter. Agora, nas cidades, olha o preço. Isso foi só o cocôzinho saindo, aquele peido molhado, mostrando para você o seguinte: quando o sistema colapsar, vai ter gente vendendo água a R$ 93 o litro para mais. Para mais. Só para você poder entender. E nós somos os teóricos, né? A galera já tá praticando o verdadeiro Mad Max aqui, meu irmão. Os caras vão trocar ouro por comida, não duvide disso. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado os valores morais e éticos a ponto que você se torne uma pessoa melhor e que simplesmente consiga enxergar que do jeito que anda as coisas, a tendência é só piorar. Fique na paz.